Pais amados, mais uma palavra para o meu e o seu coração. Continuando a nossa série Planejando Crescimento, nós estaremos ministrando no momento sobre 3 temas seguidos para que não venhamos nos alongar nestas palavras. Nós já falamos sobre viabilidade e visibilidade. E hoje continuaremos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza. Livro de Efésios, capítulo 4, versículo de número 14, que diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com sua astúcia ou com astúcia enganam fraudulosamente. Amados, nós falaremos hoje sobre... Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, mantenha ela aberta aí. Nós vamos falar sobre veracidade, vitalidade do Espírito, e vamos falar sobre importância valorizada, né? Valorizada. Então vamos lá. Terceiro destes princípios é o princípio da veracidade. O que significa? Que princípio é esse? Chama-se honestidade, justeza, precisão. Uma das fraquezas em certos ciclos eclesiásticos atualmente é acompanhar modismo em vez de concentrar-se no desenvolvimento de um ministério veraz e eficaz. Nós estamos falando de veracidade. Evite os modismos. Nós já passamos por quebra de maldição, nós já passamos por dente de ouro, o sopro do Espírito, riso incontrolado, gritos dentro da igreja com meninices que não levam a adoração a Deus. São tantas coisas, se a gente fosse enumerar aqui, porque a mente não vai lembrando de todos os modismos que temos passado aí. Sopro do Espírito, né? Paletó ungido. Isso é só alguns aí para vocês lembrarem. Nós estamos falando aqui de modismos, mas é melhor você se concentrar no desenvolvimento de um ministério eficaz, veraz, de veracidade. Temos de apoiar a nossa pregação e ensinamento com o viver piedoso na palavra do Senhor. Pregações em séries farão com que as pessoas voltem domingo após domingo à igreja. O plano de longo alcance, esse projeto de desenvolvimento da igreja, levará as pessoas a permanecerem caminhando na presença do Senhor. Eu gostaria que você prestasse atenção. O plano de longo alcance inclui a visão do ministro que sabe para onde está indo com a palavra. Ou seja, ele está planejando o crescimento, desenvolvimento. Ele sabe para onde está indo. Olha, aqui na igreja, anos 2012, 2013, 2011 e 12, no início da igreja, nós trabalhamos as cartas paulinas. Toda a escola bíblica dominical, nós abríamos a Bíblia e ministrávamos a palavra de Deus segundo as Escrituras. Foi 2 anos percorrendo as cartas de Paulo, capítulo por capítulo, versículo por versículo, levando as pessoas ao conhecimento da palavra. Na sexta-feira, no culto de ensino, nós trabalhávamos o conhecimento através das Escrituras, começando com o livro de Gênesis. Para quem estava na época, lembra do Bereshit Bara Elohim. O ensino faz os crentes crescerem, desperta o interesse. Nós temos que parar de estar nos alimentando de comida fraca e comer uma comida mais robusta. Paulo diz: olha, vocês estão só no leitinho. Quem dera, eu já queria que vocês estivessem comendo algo mais sólido. Amados, a palavra torna-se o centro das atenções. Quero dizer para vocês que trata-se de um investimento de longo alcance na vida dos membros de sua congregação. Precisamos amparar a pregação e o ensino com a vida plena de devoção. Nada substitui o compromisso
de longo alcance com a excelência de vida. Não há transigências, você não abre mão para o pecado. Não há razão para a congregação dizer, eu não disse? Está vendo? Ele não persevera. Falando de veracidade. Se Deus o levar a pastorear outra igreja, porque Deus é que sabe, o próximo líder não terá de implementar um plano, um planejamento de alcance específico para aquela igreja, para consertar e reconstruir a cerca de reputação da igreja na comunidade. A igreja, ela é veraz, mas ela também tem algo que eu chamo de vitalidade do espírito. Nós falamos sobre visibilidade, viabilidade e veracidade. E agora nós vamos falar sobre vitalidade do espírito, que é o princípio aqui dentro do nosso pequeno estudo. É o princípio dentro do planejamento, ou planejando o crescimento. É o quarto princípio. Há um bom trabalho sendo escrito e dito sobre serviços e programas de investimentos sensíveis, investigadores. Creio que em todos esses anos, a Assembleia de Deus tem sido basicamente um movimento de investigador sensível. Somos um povo do altar e do quarto de oração, do lugar secreto. Temos confiado no Espírito Santo para que use nosso testemunho para levar os perdidos a Cristo. Surge a pergunta: em que ponto o humano termina e o Espírito começa? Não estou certo se posso responder a essa pergunta, a essa indagação. Mas é legítimo dizer que sem o Espírito Santo nossos esforços são fúteis e insubstanciais. Sem mim, nada podeis fazer. Para que a vitalidade do Espírito, descrita acima, esteja presente e atuante, nós, a liderança, devemos dedicar-nos a buscar a Deus por bênçãos contínuas. Fica uma pergunta. Você líder, você que foi chamado a estar liderando, precisa estar orando semanalmente com a sua liderança. Para quê? Para que nessa ocasião em que você não vai tratar de assuntos, mas espera que o nosso Deus venha suprir as necessidades da igreja, do seu departamento. Se você não está fazendo isso, seu ministério não está trabalhando em termos de planejamento, de plano, de crescimento, de longo alcance. Só o Espírito pode gerar vida e manter essa vida ativa e ardente. É por isso que nós estamos falando sobre vitalidade do Espírito Santo de Deus. Saiba disso, dependência total pelo Espírito. Quando nós vamos agora para a quinta coluna, planejando o crescimento, que eu falo sobre importância valorizada. O que significa? Deve ser valorizada, deve ser algo que vale a pena. Paulo, falando a Timóteo sobre o assunto em sua segunda carta a seu filho na fé, disse: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. É 2 Timóteo 2,15, todos vocês conhecem essa palavra. Não seria difícil trocar a palavra obreiro por obra e simplesmente aplicar o versículo, a obra que Deus nos chamou a fazer. É de extrema finura e valioso aos olhos de Deus e deve ser valioso aos nossos olhos também. É quase como se Paulo estivesse dizendo: Timóteo, faça as coisas bem feitas. Por favor, faça as coisas bem feitas. Eu gosto muito da história de José.
Quando teve os sonhos que Deus lhe deu, os irmãos de José não foram bondosos para com ele. Quando estavam nos campos, viram José que vinha chegando e eles começavam a gritar: eis, lá vem o sonhador mor, o chefe dos sonhadores, né? Está lá no livro de Gênesis, capítulo 37. Mas José tinha esse senso de valor a respeito dos seus sonhos, importância valorizada. Ele foi tirado da cova para o palácio, depois para a prisão e de volta para o palácio, a fim de assumir o governo e fazer do Egito a maior nação de seus dias. Qual é a sua visão da igreja? Pouco importante. Qual seja o tamanho de nossa responsabilidade, sempre podemos fazer coisas bem feitas, fazer o melhor, excelência naquilo que venhamos a fazer. A igreja foi comprada pelo sangue de Cristo realmente. Ela é valiosa e deve ser valorizada. Importância valorizada. Então, meu amado, aqui fica a palavra do Senhor para o meu e para o seu coração. Veracidade, vitalidade do espírito e importância valorizada. Deus te abençoe, Deus te dê um dia de paz na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a boa mão de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua família. Pastor Enei Lima, Brasília, Distrito Federal.